O tema de hoje: sim, sim e não, não. Antigamente era no fio do bigode. Hoje, como pouca gente tem bigode, tem que ser no contrato mesmo. A palavra dada já não vale muito e sempre que for conveniente a gente rompe. Acha alguma brecha, se justifica, mas não sai perdendo de jeito nenhum. Sim, sim e não, não. É coisa de livro religioso. Sei que esse não é um livro sobre família, mas estou convicto que lealdade, fidelidade, companheirismo e honestidade se aprende em casa, junto com uma série de outras virtudes. E como a família está debaixo de um terrível ataque à sua integridade, a sociedade está com problemas sérios no quesito cumprir a palavra. Se em caso, ou até que a morte nos separe, se dissolveu na incompatibilidade de gênios, por que motivos eu deveria ser fiel aos outros que nem íntimos são, mesmo que eu tenha dado a primeira palavra? Romanos 1,31, o apóstolo Paulo já dizia que nos últimos dias as pessoas seriam infiéis nos contratos. Bem parece que estamos chegando ao fim. Sei que nem sempre é fácil cumprir o compromisso assumido em virtude de inúmeros fatores externos, e que nem sempre estão ligados ao caráter da pessoa. Uma situação de desemprego inesperada é o que basta para colocar um pai de família numa situação desesperadora por não poder cumprir sua palavra. Ou alguém que resolveu não fazer o combinado resulta em dificuldades para você também. Acredito que todos podem entender situações assim. Mas o que incomoda os outros é quando você não fala nada, não explica a situação, não procura para resolver. Você deu a palavra, mas não está nem aí para as consequências de não cumpri-la. Se você falou, está falado. Então tem a obrigação de fazer o que disse. Ou então se explique por que não conseguiu. E quando a gente esquece o que disse? Isso é chato demais, mas é a verdade. As pessoas se sentem ofendidas, tristes, magoadas. É uma situação constrangedora demais, ninguém gosta. Mas se aconteceu, precisa assumir. Se vou inventar desculpas, vou mentir, e isso é pecado? Esquecer não é pecado, pode até ser falta de consideração, mas não é pecado. Mas mentir para justificar o esquecimento é fazer a emenda ficar pior do que o soneto. Mentir se aprende em casa. Um pai que não cumpre a palavra está transmitindo um conceito aos seus filhos. Uma hora ele vai cobrar a verdade deles e não a terá. Ele vai se sentir ofendido, triste, traído e furioso. Mas a culpa é só dele. Durante anos, seus filhos os viram dizendo à esposa que estaria num lugar quando na verdade estava em outro. Ou ouviam dizendo que naquele fim de semana eles sairiam juntos, mas nunca acontecia. Ou que ele traria um presente, mas falhava. É claro que sempre havia uma boa explicação. O pai sempre se justificava, mas devido à constância das promessas não cumpridas, os filhos percebiam que simplesmente não era verdade. O mesmo acontece com a mãe que vive escondendo coisas do marido, tentando ganhar a cumplicidade dos filhos para fazer o que acha certo. Um dia farão o mesmo com o que você está ensinando hoje. Porque mentir é um hábito desenvolvido após um contínuo exemplo e muita prática, pois são os primeiros exemplos e os mais fortes. Se nós, como pais, descuidarmos da verdade, nunca poderemos esperar a verdade de nossos filhos. No fim, estaremos criando pessoas problemáticas para a igreja e para o mundo. O mais estranho para mim é quando, deliberadamente, os pais ensinam seus filhos a não falar a verdade. O exemplo clássico é quando o filho atende o telefone
de uma pessoa com qual o pai não quer falar. E este manda o filho dizer que ele não está. Muitas vezes, os pais dizem aos filhos que eles precisam ter o cuidado de não ferir os sentimentos das pessoas e que por isso uma pequena mentira pode ser dita. Esse comportamento segue até a idade adulta e seu filhinho se torna um hipócrita. Tal pai, tal filho. A questão que quero expor é que precisamos dar à nossa palavra o valor que ela de fato tem. A Bíblia fala em Apocalipse 21:8 que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E se isso acontece com você? Se a mentira é uma constante, um vício, um hábito, de anos aprendidos com os maus exemplos familiares. Se é uma ferramenta de trabalho, de vendas, de defesa, então você precisa correr para o Senhor. Ninguém mais vai poder libertar você, a não ser o Deus da verdade. Então volte seu coração para Deus. Arrependa-se de seus pecados e de suas mentiras. Confesse a Ele uma por uma e peça que o lembre das esquecidas também. Anseie pelo perdão e pela verdade. Deixe o Espírito da verdade ministrar ao seu coração para perdoar e curar você. E se for possível e necessário, o Senhor o conduzirá para um processo de reparação. Não tenha medo disso, pois esse processo é libertador. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.